avanzados que tenemos en Bolivia en cuanto a los espacios y centros de rehabilitación apoyados por el Estado. Esto ha generado de una u otra manera mayor conciencia del Estado, pero también de la misma comunidad, para que esta población, esa experiencia adquirida, la vaya socializando. Estamos en ese camino y nos parece verdaderamente un logro importante. Por disposición ministerial, a partir de la siguiente gestión, es decir, el 2015, los maestros se dedicarán más tiempo a los niños con discapacidad, ya que permanecerán con ellos 108 horas por mes, que pueden prolongarse hasta 120. Hace 5 años solo tenían 72 horas mes. Sin embargo, en algunos ámbitos aún persiste la negación o la vulneración de sus derechos, especialmente en lo referido a la discriminación. En ese sentido, también debo reconocer, y hay que ratificarlo todavía, que nuestras culturas en Bolivia, pese a este grado de avance relativamente importante, las familias todavía no se están animando a romper esquemas tradicionales que están demasiado protegiendo a las personas con discapacidad, o por preconceptos que vienen de las culturas de hace muchísimos años, los tienen como si fueran parte de objetos de un depósito. En Bolivia decimos todavía están en el closet. Entonces hay mucho que generar más conciencia sobre esto, porque si no se rompen esos esquemas, que son los más importantes, difícilmente vamos a poder lograr la visibilización de ellos dentro de nuestras comunidades. Sin embargo, en algunos ámbitos aún persiste la negación o la vulneración de sus derechos, especialmente en lo referido a la discriminación. En ese sentido, quiero manifestarles que al hacer este trabajo, estamos nosotros pensando que evidentemente cuando hacemos estas reflexiones, siempre yo me he puesto a pensar, aún reconociendo que hay este relativo avance, cuánto tenemos que seguir trabajando para que la inclusión sea integral. Esto es un tema muy importante. La inclusión, si no es integral y si solamente estamos afectando una dimensión del ser humano, porque si lo que nos une es la cualidad de ser humanos, las personas con discapacidad tienen un riquísimo aporte que dar, un potencial extraordinario para compartir. Muchos de ellos nos siguen enseñando cuánto tenemos que aprender los que no tenemos discapacidades notorias físicas. Pero yo aprendí el año pasado de ellos que la peor discapacidad, decían uno de ellos, es que ustedes que no tienen discapacidades físicas sean todavía machistas, sean violentos, sean discriminadores. Esa es la peor discapacidad, no la que nosotros tenemos, porque la que nosotros tenemos la podemos manejar, porque hemos aprendido a comunicarnos con los seres humanos y a hacer valer nuestra cualidad humana por encima de todas las cosas, ¿no? Una persona con discapacidad visual este año me decía, nosotros hemos aprendido a que ustedes que tienen la capacidad visual entiendan que la mejor manera para entendernos entre nosotros es que ustedes sepan cuál es el lenguaje que nosotros usamos para comunicarnos. Para nosotros el lenguaje es el lenguaje que se está desarrollando desde el corazón y que se expresa en lo que uno es como ser humano. Y esto me parece fundamental. Las verdaderas señales que nacen de ese amor que está muy metido en la gente, pero que de pronto todavía no está aflorando en ellos, cuando son sensibilizados y cuando ellos saben que están con una persona que les va a entender, cuánto nos pueden enseñar
para que nosotros que estamos pensando en ellos, que no pueden enseñarnos, y lo vamos a hacer. Hay mucha dosis de humildad que nosotros tenemos que generar en todo esto para que esa relación cercana sea verdaderamente la relación que ellos están esperando. Y no de verlos de ninguna manera como si fueran un problema, sino un desafío permanente para la sociedad. En ese sentido, quería señalar que cuando estamos haciendo estos trabajos y al sentirme parte de este simposio, yo decía, vamos a compartir esto con los compañeros y las compañeras en el Brasil, pero tenemos que reconocer que todo lo que hemos avanzado en cuanto a las normas, está muy bien la normativa, sin embargo la realidad todavía hay que seguirla trabajando. Tal vez ese es el camino más difícil, porque insisto sobre la afirmación que hice rato antes. Si la inclusión de los que están buscando ser reconocidos como personas y con el deseo de ser parte de mayores escenarios en el campo laboral no es integral, será siempre apenas un inicio de un proceso. Pero cuando nos atrevamos a mirar que la integralidad de los derechos humanos son imprescriptibles, ¿no? Y es lo que nos hace verdaderamente personas cercanas para que este enorme reto de poder hacer que la visibilización de ellos vaya acompañada también de políticas en el campo de la inclusión social, será un logro. En tanto, evidentemente, los problemas que vamos a tener van a constituir de una u otra manera siempre temas que van a estar en el ámbito de cosas que, si bien son importantes, son positivas, sin embargo estaremos también convencidos de que todavía cuando estamos hablando de la necesidad de tener mayores elementos para que desde los diferentes niveles del Estado, los propios funcionarios de los Estados, incluyo en este caso también a la Defensoría del Pueblo, podamos tener y desarrollar maneras de destreza, sensibilidades, para que esa inclusión sea verdaderamente humana, para que esa inclusión en términos de mantener en los puestos de trabajo a las personas que están necesitando realizarse en dos campos, en el campo humano y en el campo profesional. Hay mucha gente con discapacidad que tiene muy buena formación profesional. No lo puede hacer todavía por diferentes razones. Tomando en cuenta estos dos elementos, vamos a avanzar. En ese sentido, yo quiero también reconocer que en el caso de nuestra institución, que es la Defensoría del Pueblo, por ley hemos cumplido con el 4%, ¿no? Hemos cumplido. Tenemos personal con diferentes capacidades, ¿no es cierto?, que son parte de la institución. Eso hemos logrado. Pero también debo decirles qué difícil es que se mantengan ellos en ese trabajo de manera tal que se desarrolle más el potencial que tienen. En eso es una tarea pendiente, que hay que seguir aprendiendo, hay que seguir realizando mayores mecanismos de compromiso y sensibilidad con ellos para que la inclusión laboral sea también sostenible y no solamente aislada ni coyuntural, ni solamente por cumplir con las normas políticas, que por muy buenas que están, el gran reto es la sostenibilidad. Y este es un trabajo pendiente en el que nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Eso sería todo. Foi excelente essa possibilidade de fazermos esse intercâmbio, né? Nós, da Procuradoria Federal de Direitos Cidadãos, já temos com a Defensoria do Pueblo da Bolívia algumas iniciativas. Uma delas envolve a questão de imigração, né? Nos preocupa especialmente a questão dos bolivianos em São Paulo
e especialmente de como trabalharmos juntos, né, essa questão. Queria já deixar também registrado, meu prezado Rolando, né, a nossa solidariedade com o povo da Bolívia, especialmente com as pessoas do departamento de Beni. Né? Beni é o departamento de Rondônia, da Bolívia, que está próximo a Rondônia, e foi muito mal divulgado no Brasil, mas assim, se vive hoje uma crise humanitária de larga escala em razão das inundações que praticamente fez com que o departamento ficasse debaixo d'água, né? E há muitas pessoas desabrigadas, desalojadas, né? E eu sei que essa é uma das preocupações também da Defensoria do Pueblo. Acho que de tantas coisas importantes que o Rolando disse aqui, duas eu destacaria. Primeiro, a necessidade de termos uma aproximação com as boas práticas da América Latina. E pelo que vocês ouviram do Rolando e da Bolívia, quer dizer, a situação não é muito diferente do que a gente passa pelo Brasil. Até é escandalosamente muito parecida, no sentido de que na Bolívia também se tem boas leis, bons decretos, né, e práticas ainda muito longe da realidade, pelo menos da realidade que desejamos, né? E isso não é exatamente algo que nós desconhecemos aqui, ao contrário, é o nosso grande desafio. E a outra coisa que o Rolando disse, e que faz parte desse observatório que a Defensoria do Pueblo tem feito com grande desenvoltura, né? Imagino com pouco recurso, mas com muita vontade de compreender, primeiro, quem são essas pessoas, o que de fato elas desejam e qual é o melhor modo de fazer com que elas ingressem no mercado de trabalho, respeitando, obviamente, as suas aptidões. E a questão da inclusão integral que foi dita aqui, eu acho que essa é a palavra mais importante, ela envolve principalmente essa nova modificação que houve na Bolívia de obrigar os professores, né, a estarem mais tempo com as pessoas com deficiência, especialmente com as crianças com deficiência. Então, essa ideia de você sair de um modelo de 72 horas para 108 horas por mês, né, é uma das coisas importantes que eu acho que pode dar resultado, e trabalhar nisso que ele chama da inclusão sustentável. Não é só a inclusão formal, mas a inclusão que se dá, né, ao longo dos anos. Então, eu gostaria imensamente de agradecer a sua presença, a sua participação. Teremos mais adiante o debate, né? E agora, já, né, assim, também em respeito ao tempo e a todos que estão aqui, eu gostaria de ter o enorme prazer e o privilégio de passar a palavra para a Cláudia Werneck, que mais do que representante da ONG e da Escola de Gente, né, hoje é uma das nossas grandes referências, né, no tema que estamos tratando aqui. Obrigado, Cláudia. Por favor. A Cláudia vai falar no púlpito, ou quase isso, né? Bom dia, e essa é uma medida de acessibilidade na comunicação que não custa dinheiro. Isso é muito importante, não mexe nos orçamentos públicos nem privados. Bom, eu acho que essa manhã está muito auspiciosa. Queria agradecer bastante o convite da PFDC para estar com vocês. Me sinto bastante honrada de estar na mesma mesa de que um representante da Defensoria do Povo da nossa América Latina. Acho que uma das grandes falhas na educação, pelo menos do jovem brasileiro, me parece que do jovem boliviano também, é a falta da consciência de pertencer a uma América Latina. Nós não temos latinidade como propósito da formação dos nossos jovens. A Escola de Gente, desde a sua formação, trabalha muito essa questão de que pertencemos a uma América Latina, por entender que a inclusão é algo amplo e que não prescinde de nenhum direito. O direito de pertencer a um continente
também é um direito inclusivo. Eu faço parte da ONG Escola de Gente, Comunicação e Inclusão, aqui representada por mim, que sou a fundadora, pelo Hércules Soares, que é o nosso representante, superintendente-geral, a Rosana Pinheiro da Fonseca, que é a nossa conselheira fiscal, e a Luana Rodrigues, que é a nossa representante em Brasília. E como nós somos uma ONG suprapartidária, se é que isso existe, mas eu acredito que sim, e somos uma ONG supra-religiosa, nós somos também, assim como a Araraju, a baleia, seres em extinção. Então, podem olhar bastante para a gente, porque não sabemos por quanto tempo sobreviveremos no cenário atual de um país que descriminaliza profundamente as ONGs mais combativas, as ONGs que enfrentam os desafios de existir com transparência, que contam a sua história com verdade e que se negam a ser meras prestadoras de serviço. Bom, nós começamos a nossa história trabalhando com o Ministério Público da União, começamos com o PFDC, fomos parceiros da Escola Superior do Ministério Público da União, hoje nossa grande parceria com a ANPR, Associação Nacional de Procuradores da República. E eu queria honrar essa parceria, porque eu entendo que nós só chegamos até aqui porque nós trabalhamos em parceria com o Ministério Público e defendemos como uma das nossas coerências, das nossas diretrizes, as alianças intersetoriais, envolvendo cooperação internacional, envolvendo as empresas. Eu até queria saber quem são os representantes de empresa aqui presentes. Um representante, uma representante de uma empresa, duas. Sindicato dos Trabalhadores, obrigada. Mas, enfim, defendemos a aliança intersetorial, cooperação internacional, governo, empresas, Ministério Público da União. Agora, todo esse agradecimento vasto à escola, ao Ministério Público da União, eu queria localizar na Eugênia Augusta, que está ali, que chegou agora, porque a Eugênia Augusta é uma pessoa assim, que, para mim, é o símbolo do Ministério Público que eu acredito. A Eugênia me ensinou a pensar as leis. A Eugênia, vem para cá, Eugênia. Vem para cá, Eugênia. A Eugênia colaborou com outros procuradores também, de formação de jovens, que hoje estão em vários países do mundo, em vários recantos do Brasil, defendendo a inclusão. Trabalhou com a gente na concepção da Escola de Gente. É a pessoa que fortemente, no nome do Ministério Público, transformou as políticas de educação inclusiva nesse país, em parceria com o MEC e com outras áreas do governo federal. Então, Eugênia, ela para sempre será a minha musa do Ministério Público, que eu acredito. E muitas pessoas falam para mim que eu confio muito no Ministério Público, e que isso é um defeito. Mas eu acho que não. Eu entendo que um dia, eu tenho esperança de que o Ministério Público da União seja esse ser que vai olhar para as ONGs e vai também decidir que elas não vão desaparecer do nosso país. E isso é uma provocação, certamente. Bom, a Escola de Gente nasce dessa pergunta, né? Quem cabe no seu todos? Essa pergunta é uma pergunta que está na capa de um dos meus livros. Eu sou jornalista, escritora. Me envolvi no tema inclusão por conta de uma reportagem que eu fiz para a revista Pais e Filhos em 1991. E quando a Escola de Gente nasce a partir desse livro, ela não nasce para tentar encontrar uma solução para essa pergunta. Ela nasce para tornar essa pergunta insuportável para as pessoas. Ela nasce para fazer com que essa pergunta, afetivamente, intelectualmente, energeticamente, politicamente, economicamente, seja de tal monta forte que desestruture e que seja capaz de romper paradigmas. Na verdade, não importa muito o tamanho do nosso todos, mas sim o quanto cada um de nós é capaz de desejar e poder investir para ele crescer. Esse estudo nasceu em 1996, quando eu era editora de uma revista